Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nócego Mides, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e que bom que você está aqui. Que bom que Deus te deu mais um dia de vida, que bom que nós temos a oportunidade de crescer na palavra do Senhor. O texto de hoje está em 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim no verso 1: Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Sabe, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, os títulos não importam. O glamour é vaidade, sabe? Os nomes são insignificantes. Se tem uma coisa que precisa ficar marcada em nós, é que nós somos servos do Senhor. Verso 2, o encarregado espera que ele seja fiel. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe, a fidelidade é mais importante do que o sucesso. A fidelidade é mais importante do que o resultado. O que se espera de um servo de Deus é que ele seja fiel. Fiel em meio às dificuldades, fiel através do seu exemplo, fiel através da sua fala, fiel através da sua vida. Verso 3, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Sabe, no mundo que nós vivemos hoje, a opinião das pessoas ganhou um papel muito significativo nas nossas vidas. E muito do que nós fazemos é para provar para a nossa família que nós vencemos, provar para os nossos amigos que nós somos dignos da amizade deles, provar para os ambientes que nós somos dignos e merecedores de estarmos ali, quando na verdade a única opinião que importa é a opinião de Deus. Deus, na verdade, nem tem uma opinião, ele tem um diagnóstico completo, porque ele não vê aquilo que a gente mostra, ele vê quem nós somos na essência, ele vê a raiz dos nossos pensamentos, a raiz dos nossos sentimentos, ele conhece as nossas motivações, por isso o que importa de fato é o que Deus pensa. Quando você olha para Davi, os inimigos de Davi diziam, tá aí um grande adúltero. Os amigos de Davi falavam, tá aí um grande rei, mas o que ficou marcado na vida de Davi não foi nem o que os inimigos disseram e nem o que os amigos disseram, mas o que o próprio Deus falou a teu respeito. Davi é um homem segundo o meu coração. Aí no verso 5 ele diz, portanto não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará luz aos segredos mais obscuros e revelará as intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um uma devida aprovação. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a nossa justiça, a justiça humana, ela é falha, porque a gente julga aquilo que a gente vê, a gente julga aquilo que a gente escutou, a gente julga aquilo que a gente ouviu falar. Mas nem sempre o que você viu, o que você escutou e o que você ouviu falar é verdade. Por quê? Porque nós não conhecemos na profundeza as pessoas, nós não conhecemos quem as pessoas realmente são, nós não sabemos as verdadeiras motivações. Então tem gente que faz o bem, mas que tem a motivação ruim, e tem gente que está fazendo algo de ruim, mas fez com a motivação boa. Então o texto diz que vai chegar um tempo em que Deus trará luz aos segredos mais íntimos e revelará as intenções. Então até lá nós não devemos fazer juízo, nós não devemos aprovar ou desaprovar. Nós devemos buscar muita sabedoria que vem do alto e discernimento espiritual e procurar discernir não pelo que se vê, não pelo que se ouve, não pelo que se sabe, mas através do Espírito Santo de Deus, cada situação, cada pessoa. Verso 6 ele diz assim, irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderam a não ir além do que está escrito, não orgulharão à custa do outro. Pois que direi? Vocês têm o direito de julgar? O que vocês têm que Deus não tenha lhe dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quem julga pode se orgulhar, mas que se você vai seguir exatamente a palavra do Senhor, você vai entender que tudo que você tem de bom, qualidades, dons, talentos, habilidades, não veio de você, veio de Deus, é um presente. E se é presente de Deus, não é motivo para nos orgulharmos como se fôssemos maiores ou melhores do que os outros. É apenas a graça de Deus. Vocês consideram que já têm tudo,
que precisam. Pensam que já são ricos e até começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para mantermos aquecido. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos para obtermos sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como escória do mundo, como lixo de todos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, enquanto vocês estão aí se orgulhando, pensando que vocês são bons, pensando que vocês, estão arrebentando, fazendo tudo de bom, tudo de maravilhoso, nós aqui, apóstolos, homens que Jesus escolheu, homens que foram de fato responsabilizados pela pregação, nós estamos aqui vivendo com temor e tremor. Enquanto vocês acham que são bons, nós estamos com o coração quebrantado diante de Deus, com muito temor e tremor. Nós estamos fazendo tudo assim com muita seriedade e olha, o resultado disso não tem sido um resultado glamouroso, pelo contrário, o caminho do evangelho é andar na contramão do mundo. O caminho do evangelho é fazer aquilo que o mundo reprova. Vocês estão aí achando que está tudo certo com vocês estão cegos, vocês estão seguindo um caminho errado. Versículo 14, não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico que sejam mais meus imitadores. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha gente, vocês estão imitando a muita gente que não é digna de ser imitada. Vocês estão imitando pessoas que seguem os padrões desse mundo, mas aqueles que Deus estabeleceu como modelo para vocês, vocês não estão seguindo. Por quê? Porque a vida deles parece louca, porque a vida deles parece uma vida, de muito sacrifício, e de fato é. Nessa vida há pessoas que estão vivendo no conforto, na segurança, na estabilidade, mas os verdadeiros homens e mulheres de Deus não têm 8 horas para trabalhar, eles trabalham muito mais. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus não têm aquele momento em que eles se desligam das coisas de Deus, não, eles nunca se desligam das coisas de Deus. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus vivem uma vida de sacrifício, de total entrega. Não é de segunda a sexta, é total entrega. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles negam as coisas desse mundo. Eles negam festas, eles negam churrasco, eles negam prazeres, eles negam muitas coisas para servirem ao Senhor. E é difícil mesmo você querer esse tipo de vida, mas é esse tipo de vida que o crente deve ter. Afinal, ele não está num parque de diversões, mas ele está num campo de batalhas. Versículo 17, por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como eu sigo a Cristo e que aquilo que eu ensino é coerente com o que eu vivo. Verso 18, alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los, mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir. Então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm, de fato, o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Olha, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu vivo uma vida coerente. E Timóteo, meu filho na fé, quem me conhece de verdade, vai poder testemunhar isso para vocês. Agora, no meio de vocês, há arrogantes espirituais, há pessoas que são presunçosas, há pessoas que são orgulhosas, que elas se acham acima, que elas se acham maiores, e essas pessoas estão criticando o movimento de Deus, essas pessoas estão falando mal. Agora, quando eu chegar aí, eu quero ver se essas pessoas que falam, se elas vivem, se essas pessoas que falam, se elas fazem, porque o evangelho não é só palavra, mas é poder para transformar. Então, se eu pudesse resumir 1 Coríntios capítulo 4, eu diria,
A fidelidade está acima da popularidade. Não faça nada para ser aceito. Faça tudo buscando ser fiel ao Senhor, agradar ao Senhor. Ainda que você desagrade o seu pai, ainda que você desagrade a sua mãe, ainda que você desagrade o seu cônjuge, faça tudo para agradar a Deus. Fidelidade em meio às dificuldades. Ser fiel implica suportar provações, suportar perseguições. A fidelidade não é só no momento bom, a fidelidade é no momento difícil. É no momento difícil que você prova o quanto você é fiel ou não. Sabe, ser fiel a Deus através do seu exemplo. Há muitas pessoas que falam que são fiéis, mas não vivem uma vida de fidelidade. Então, sabe, o resumo talvez de tudo isso é 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos servos é que eles sejam fiéis. Fiéis acima da popularidade, fiéis acima da dificuldade e fiéis através do seu exemplo. Sabe, o chamado de Deus para você hoje é que você seja fiel em todas as áreas, até naquelas que ninguém consegue ver, até naquelas que ninguém sabe o que você está fazendo, que você esteja fiel, aprovado pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. Lembre-se disso, maior do que o resultado é o processo, e o que Deus espera de você no processo é fidelidade a Ele. Vamos orar nesse sentido, Pai? Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, nos ensine sobre lealdade, sobre fidelidade. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis ao Senhor, à Tua palavra, ao Teu ensino, ao Teu ministério, Pai. Sermos fiéis ao Evangelho que nos foi pregado. E nos ajude, Pai, a sermos fiéis não apenas quando alguém nos observa, mas principalmente quando estamos no secreto, lembrando que a fidelidade que importa é a fidelidade ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.